Olá, meus amigos, tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez, reencontrando com vocês. E em nome de Deus, eu peço que seja abençoado este novo ciclo de palestras para esse ano de 2021. Estamos na segunda semana de janeiro e, como muitos já devem saber, a nossa casa está em recesso, temporariamente fechada, e por conta disso nós estamos fazendo as transmissões aos sábados. Então nós pedimos a vocês que nos acompanhem ali pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Esse fechamento é temporário até que a gente tenha um novo parecer do governo estadual, né, devido a esse enfrentamento que todos nós estamos passando pela pandemia. Muito bem, então ainda sob a bênção de Jesus, vamos iniciar essa nossa explanação, lembrando que todos os meses a nossa Casa Espírita ela tem um tema central, um tema específico que nos direciona para algum assunto de estudo dentro da doutrina espírita. Agora, em janeiro, o nosso tema central é tempo de recomeçar. Afinal, estamos começando um novo ano, né, pessoal? E isso é muito importante. A gente sempre traz novos objetivos a cada ano que se inicia. O nosso tema de hoje, portanto, é o homem velho. Só que nós não vamos falar do homem velho no sentido de idade biológica, mas daquele homem velho que nós carregamos dentro de nós mesmos, aquele homem construído tanto de bons como de maus hábitos. Nós vamos tratar desse segundo, né? Aquele homem velho que carrega dentro de si os maus hábitos. Meus irmãos, nós temos a tendência de ver o nosso passado, as nossas experiências, tudo aquilo que a gente viveu e que muitas vezes foi ruim, nós temos o hábito de ver isso como erros, como equívocos, como se fosse o maior crime de toda a nossa vida. A nossa vida, de todos nós, sem distinção, ela é construída de experiências. Sejam essas experiências boas ou sejam elas ruins. Nós estamos num planeta, num mundo de expiações e de provas. Então, tudo que nós vivemos nesse mundo, tudo é uma experiência. Nada deve ser desprezado naquilo que a gente adquire ao longo da nossa caminhada. Nós fomos buscar, no Livro dos Espíritos, uma referência sobre esse assunto. E nós encontramos lá na questão 728 de O Livro dos Espíritos, quando ele trata da lei de destruição. Então, se vocês buscarem aqui no Livro dos Espíritos, está na sua terceira parte, quando Kardec vai tratar das leis morais, lá no capítulo 6. Busquem lá, questão 728 da lei de destruição. E por que nós estamos falando de destruição? Porque o nosso objetivo é reformar, é destruir, é aniquilar aquele homem velho que nos atrapalha a nossa caminhada. Muito bem, Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: a destruição é uma lei da natureza? Ou seja, estamos inseridos porque nós fazemos parte da natureza. Então, a destruição, pergunta Kardec, é uma lei da natureza? Ao que os bons espíritos vão responder muito sabiamente para Kardec:
É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso, a que chamam de destruição, é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Esse finalzinho é o que eu quero mostrar para vocês, melhoramento dos seres vivos. Como nós vamos melhorar o nosso eu interior, aquele eu desgastado, se nós não destruirmos aquilo que de mal ficou dentro da gente? Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: a própria destruição que parece aos homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação, olha a palavra transformação, a um estado mais evoluído, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada, disse Santo Agostinho. Tudo se transforma, meus irmãos, nada se perde. Quando o nosso corpo, que é um ser de carbono, volta ao túmulo, ele vai dar nova vida, vai prosseguir na sua transformação. E com o nosso homem velho é a mesma coisa. Nada daquilo que nós fizemos lá atrás, nossos equívocos, isso não se perde. Isso está gravado no espelho da nossa alma. Os espíritos superiores, portanto, diante dessas respostas, tanto da pergunta de Kardec quanto da resposta de Santo Agostinho, os espíritos superiores, eles nos ensinam que, por vezes, algo deve ser destruído para ser refeito e melhorado. Então, nós estamos lapidando aquele homem velho e tentando melhorá-lo. E esse é um esforço diário, é um esforço que a gente faz a cada dia. Por exemplo, quando a gente fala da lei de destruição, vamos pegar aqui um exemplo muito básico. Não se constrói uma casa e nem se levanta as suas paredes sem antes nós fraturarmos, aplanarmos o solo, sem antes nós fazermos os buracos, revolver a terra, para que dentro desses buracos e para que sobre essa terra aplanada sejam lançadas as bases de um novo alicerce. E é isso que nós estamos fazendo com o nosso homem velho. Estamos lançando as bases de um homem novo sobre esse alicerce já construído das experiências do homem velho. Então, os nossos enganos do passado são os alicerces reformados, foram destruídos e reformados, para que nós possamos construir uma nova estrutura de um homem novo. Portanto, meus amigos, tudo aquilo que lá no passado nós considerávamos um erro, que sirva para nós como um elemento de exemplo e como uma base de sustentação renovada. Está vendo como o homem velho também é importante para nós? Ele é uma base de sustentação. Porque nós vamos lá atrás e olhamos o nosso homem velho e vemos aonde nós cometemos os nossos primeiros enganos. Então, a gente olha para o passado, mas isso não significa dizer que para que eu possa acertar novamente eu vou ter que errar de novo. Não, claro que não. Nós vamos olhar os erros e aprender com eles. O espírito Hermance Dufour, ela tem uma obra chamada Reforma Íntima Sem Martírio. É esse livro aqui. E ela traz uma observação importante. Ela diz para nós assim, que quando nós alimentamos a inimizade com o nosso homem velho, com aquele eu do passado, lógico, aquele eu que nós mesmos construímos, nós geramos um desgaste de energia muito grande. Apenas para nos combatermos a nós mesmos.
E aonde que a gente gasta essa energia que irmã se quer dizer para nós? É quando a gente olha para trás, criando a inimizade com o homem velho, lamentando apenas as situações e os passados. Porque nesse momento a gente perde um tempo muito precioso na construção de um futuro novo. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para trás e ao invés de somente olhar e continuarmos caminhando, a gente para e fica se lamentando. Então, irmã, se quer dizer para nós que esse homem velho, ele tem que servir como parâmetro. Esse homem velho, a gente não tem que brigar com ele. A gente tem que usar ele como uma bússola para o nosso burilamento e para a nossa autorreforma. Então vamos pegar o apóstolo Paulo, vamos ver o que Paulo tem para dizer para nós. Paulo vai dizer assim, lá na sua primeira carta, na sua primeira epístola aos Coríntios. Olha que interessante, bem dentro do nosso assunto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. E hoje, vemos como que por um espelho confusamente. Todos os nossos atos, meus irmãos, eles estão gravados nesse espelho das nossas almas. Vamos observar que Paulo, ele fala no sentido do passado, quando eu era criança. Porque hoje nós somos espíritos crescidos, melhorados na moral e na espiritualidade. Mas o reflexo do passado subsiste e serve para nos apontar os melhores caminhos. Irmã-se, novamente pegando aqui o livro Reforma Íntima Sem Martírio, a irmã-se, ela vai dizer para nós o seguinte: a eficácia do labor de renovação depende essencialmente da capacidade do encontro harmônico com as mazelas que habitualmente desejamos ignorar. Então, esse nosso encontro com o nosso passado, ele tem que acontecer de uma forma harmoniosa. Não é arrancando os cabelos que nós vamos cobrir uma multidão de pecados, como vai ensinar o apóstolo. É pelo amor que a gente vai corrigir aqueles nossos defeitos. Então tem que ser com harmonia esse nosso encontro com essas mazelas. Aí continua a irmã-se. Aceitar-se é ter coragem, olha só, ter coragem de olhar para si mesmo, criar uma autopurificação, ser em si mesmo um espelho para analisar as próprias reações e proceder a uma busca terapêutica para dignificação. Aceitar-se é ter coragem de olhar para si mesmo. Busca terapêutica, ou seja, nós temos que ser o nosso autorremédio, a terapia da melhora. E continua, irmã-se, aceitar-se é diferente de conformismo com o mal. Ou seja, não é porque eu me aceito como eu fui no passado que eu estou conformado com aquilo. E ela vai dizer que aceitar-se é admitir a si mesmo suas limitações com finalidade de estudá-las para transformá-las. E ela prossegue dizendo, pedindo a nós, que haja muito discernimento, ou seja, que saibamos compreender, separar o joio do trigo nesses conceitos. Aceitar a imperfeição, segundo a irmã-se, é muito diferente de aceitar os erros. Nós erramos, não significa dizer que nós aceitamos. Então nós vamos usar os nossos erros
para a nossa melhoria e a nossa transformação. Meus amigos, nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum. Todos tivemos os nossos problemas na vida, as nossas falhas, os nossos enganos, os nossos altos e baixos. E são justamente esses pendores, porque são pendências, que vez ou outra surgem na nossa frente, como um retrato daquilo que nós somos no passado. Vamos usar aqui uma outra visão de Martins Peralva. Martins Peralva é o autor deste livro, Estudando o Evangelho. Peralva vai dizer para nós que o supremo objetivo do homem na Terra é a sua própria elevação. O que Peralva diz para nós espíritas não é novidade. O Espiritismo vem falando isso para nós desde que surgiu no mundo pela codificação de Allan Kardec. E continua Peralva: aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica a nossa finalidade, o sentido divino da nossa presença no mundo. Então, a nossa presença no mundo tem um sentido divino, tem um porquê. Deus não nos criou sem propósito. Martins Peralva, esse livro é fantástico, quem puder ler. Bom, e aí, meus irmãos, nós recorremos ao nosso querido, ao nosso digníssimo mestre, Allan Kardec. Allan Kardec, assessorado pelo Espírito Verdade, que é o próprio Jesus, ele facilita a nossa busca no sentido das descobertas de como deve ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro homem renovado e, por fim, para nós espíritas, o verdadeiro espírita. Então vamos ver o que Allan Kardec nos ensina em O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 17, na lição Sede Perfeitos, os Bons Espíritas. E Kardec vai dizer para nós que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, na sua totalidade. É aquele que deposita, acima de tudo, a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O homem de bem, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós não estamos na doutrina espírita ou no mundo apenas para amealharmos coisas. O que importa para nós é o nosso crescimento de dentro para fora. E o homem de bem, continua Kardec, é aquele que sabe que todas as vicissitudes da vida, todos os problemas, os percalços, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É aquele que possui um sentimento de caridade e de amor ao próximo, seguindo o ensinamento de Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo. Aquela fibra íntima do coração. E continua Kardec a dizer que o homem ideal é aquele que encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Não importa qual o serviço, faz as coisas com amor e com alegria. O homem de bem, no homem de bem, segundo Allan Kardec, o seu primeiro impulso é aquele de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. O homem de bem, segundo Kardec, é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça, de cor, de crença. Porque o homem de bem vê em todos os homens
seus irmãos. E é também aquele que respeita nos outros todas as convicções mais puras e sinceras. É aquele que em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. Diz a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, nem fora do centro espírita. O verdadeiro homem de bem, segundo Kardec, é aquele que não alimenta ódio, que não alimenta rancor, nem desejo de vingança, e que, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele também necessita de indulgência. Quem de nós não precisa? Nunca se compraz em rebuscar, em enaltecer, em gritar aos quatro cantos os defeitos alheios, mas antes procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É aquele que estuda as suas próprias imperfeições. Olha o homem velho sendo estudado. É aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. É aquele que aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Só Kardec, né, gente? E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos de seus semelhantes, aqueles direitos naturais. Não é fácil, só Kardec mesmo. Aliás, diga-se de passagem, Kardec sempre se pauta em Jesus. Porque em toda essa visão de Kardec está a visão do Cristo. Não é fácil ser cristão, meus amigos. E não é fácil ser espírita. Exige de nós transformação. Transformação de dentro para fora. Então, meus irmãos, para que essas propostas de Jesus e de Allan Kardec surtam efeito, é necessário o esforço pessoal de cada um de nós. Vamos voltar aqui no Martins Peralva. O Peralva, ele nos dá uma sugestão. Ele sugere que nós façamos um programa tríplice para que possamos alcançar as nossas metas. O primeiro programa, a primeira meta que Martins Peralva nos sugere é a meta do estudo. Lembra que Kardec fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda a si próprio? E Peralva, ele sugere que o estudo ele se obtém através da leitura do Evangelho, dos livros da doutrina espírita, ou de qualquer outra obra educativa que edifica o homem, obra religiosa, filosófica, mas aquelas que o levem a projetar a mente na direção dos ideais superiores. E ele encerra com uma frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Só o conhecimento nos liberta. A segunda meta que Martins Peralva nos sugere é a meta da meditação. E ele vai dizer para nós que a meditação é o ato pelo qual o homem volve, ou seja, se interioriza. Ele entra para dentro de si mesmo. E é onde ele encontra Deus, no esplendor da sua glória, na plenitude do seu poder e na ilimitada expansão do seu amor. Peralva vai dizer que através da prece na meditação, obterá o homem a fé de que necessita para a superação das suas fraquezas e a esperança que lhe estimulará o bom ânimo. E ele termina: o reino de Deus está dentro de vós. E a terceira meta que Martins Peralva nos sugere é o trabalho. E ele vai dizer que o trabalho, em tese, para ser
o trabalho em tese é um processo de evolução. E ele se configura em 3 aspectos principais: o trabalho material, o trabalho espiritual e o trabalho moral. E através do trabalho material propriamente dito, segundo Peralva, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para a família e para com Deus que lhe confiou e para com a sociedade de que participa. E o trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa o conhecimento transcendente da alma imortal. Bom, meus irmãos, para que a gente possa finalizar, então, essa nossa pequena explanação, é importante que nós saibamos conviver com o nosso homem velho, com o nosso eu interior, aquele eu desgastado. Então não pense que seja, não é nenhuma vergonha olharmos para o nosso interior, para o nosso homem velho, relembrar o passado, de quando nós dávamos os primeiros passos, quando nós éramos criança, como disse o apóstolo Paulo lá atrás. Mas vergonha será se nós retornarmos àqueles mesmos vícios e deturpações lá de trás, em nome da comodidade e da preguiça. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, nunca, jamais. Além do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, nós temos alguém muito importante que vela por nós. É Jesus. Jesus é o nosso eterno companheiro de caminhada e ele nunca nos volta às costas. E ainda que nós mesmos dificultemos a sua divina presença em letras maiúsculas, Jesus jamais nos faltará no dia em que lhe pedirmos ajuda com o coração. Meus irmãos, na doutrina espírita, tudo isso é a nossa busca constante. E eu encerro com um pensamento de Allan Kardec, quando ele vai dizer: reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Porque enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor, ele se esforça por desligar-se dele, ou seja, desligar-se do homem velho. E sempre consegue, se tem uma firme e forte vontade. Essa é a nossa mensagem. Torçamos juntos para que esse ano de 2021 seja um ano melhor para todos nós. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e que possam os bons espíritos te inspirar sempre no caminho do bem. Fiquem com Deus, muita paz e Jesus no coração sempre.